Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim conversar com você aqui sobre um tema muito especial, que é os direitos das pessoas que têm TDAH. Você vai entender já já o que é essa sigla, TDAH, e também vai entender quais são os direitos que essas pessoas têm. Fica comigo até o final que eu vou te contar uma novidade, ok? Bom, meu nome é André Coelho, sou advogado, especialista em direito previdenciário e venho trabalhando mais especificamente nos últimos tempos com os direitos dos deficientes e venho abordando aqui algumas deficiências, algumas doenças crônicas que podem ser alvo aí, objeto de direitos que geralmente as pessoas não conhecem. Isso é o que tem mais me deixado assim perplexo e muito interessado em pesquisar isso cada vez mais, porque cada dia que passa eu percebo que essas pessoas, a maioria delas pelo menos, não conhecem os direitos que têm, as famílias dessas pessoas também desconhecem a maioria desses direitos, e com isso, qual é o resultado trágico dessa história? É que essas pessoas já têm um problema de saúde e com a falta de alguns direitos, de alguma situação que traga um pouco mais de dignidade e conforto para a vida delas, esses problemas, na maioria das vezes, se agravam ainda mais, especialmente nas camadas mais pobres da população, ok? Então, por isso eu venho trazendo aqui quase que diariamente notícias e informações sobre direitos dos deficientes e também de algumas pessoas que são doentes crônicos. Hoje eu quero falar sobre o TDAH. TDAH é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Isso é muito mais comum do que a maioria das pessoas podem imaginar, mas quero deixar um alerta aqui bem claro, ok, pessoal? Esse transtorno é considerado uma doença crônica para fins de direitos previdenciários e outros direitos, mas só pode ser diagnosticado por um especialista, por um médico especialista, tá certo? Então não adianta você achar que o seu filho é hiperativo, ou tem déficit de atenção, ou tem dislexia, que é um assunto para um outro vídeo, mas se equipara um pouco aí para fins de direitos, no ponto de vista jurídico, para as mesmas questões que eu vou falar aqui, mas deixando esse alerta, somente um profissional médico e especialista na área pode fechar um diagnóstico em relação a essa doença, a esse transtorno, tá certo? Alguns pontos aí de identificação dessa doença. Ela pode trazer aí dificuldades de relacionamento, dificuldades sociais, dificuldades na educação da criança. E fazendo um parênteses aqui, bem importante. Essa é uma doença, é um transtorno que se apresenta na infância e pode perdurar até a vida adulta. Ela contribui para baixa autoestima, relacionamentos complicados, dificuldade de relacionamentos, dificuldade de aprendizado. Muitas das vezes a gente percebe muito isso. Eu já trabalhei muito com escolas, ainda trabalho, mas menos hoje em dia. E a gente percebe muitas pessoas, muitas crianças que sofrem desse transtorno e às vezes não têm o tratamento adequado, o acompanhamento terapêutico adequado e de remédios, às vezes, quando é necessário, assim que o médico definir por isso, né? E também, e o que mais me espanta, já falei, mas vou repetir porque isso realmente tem me espantado muito, como que as famílias dessas crianças desconhecem alguns direitos que elas têm, é o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Bom, então, como eu falei agora há pouco, nós estamos falando de um transtorno, de uma doença que aflige 90% ou mais de crianças na fase da infância. E quando a gente está falando de criança, né, especialmente, os direitos previdenciários, eles reduzem um pouco por conta de alguns requisitos que o INSS obriga que as pessoas tenham, mesmo que se trate de um deficiente, mesmo que se trate de alguém com doença crônica, existem requisitos para serem preenchidos em benefícios previdenciários ou assistenciais, e eu vou explicar a diferença entre um e outro já já,
para que a pessoa possa desfrutar aí, então, de algum conforto maior. Então vamos lá, o que acontece? O que é um benefício previdenciário? Benefício previdenciário é aquele que é dado pela Previdência Social. Então, gente, o sistema previdenciário brasileiro é composto pela Previdência Social, pela Assistência Social e pelo SUS, né? São esses três patamares aí que compõem, esse tripé que compõe aí o sistema previdenciário de assistência e de saúde brasileiro. Então, o sistema previdenciário, propriamente dito, ele lá tem aposentadorias, pensões, auxílio-doença, entre outros, ok? Basicamente. O sistema assistencial, que também faz parte do INSS, então nós estamos falando de benefícios assistenciais, tem uma série de benefícios, eu não vou falar aqui agora quais são, mas são muitos benefícios, mas o principal deles, o mais conhecido deles, é o famoso benefício de prestação continuada, ou BPC, ou LOAS. LOAS, na verdade, é uma sigla que corresponde à Lei Orgânica da Assistência Social. E então as pessoas acostumaram a chamar o BPC, que é o benefício de prestação continuada, de LOAS. É só isso. E esse benefício assistencial, ele está direcionado para as crianças que têm TDAH, déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, pessoal que também tem dislexia, de novo, desde que haja um diagnóstico, um laudo fechado com identificação da CID, que é o Código Internacional de Doenças, Classificação Internacional de Doenças. Então, o que acontece? Esse benefício assistencial, o LOAS ou BPC, ele pode ser alcançado por essas pessoas, desde que cumpridas alguns dos requisitos necessários. Quais são esses? Eu vou deixar aqui no card em cima um vídeo que eu gravei aqui no canal que fala especificamente sobre o LOAS. Mas para que a gente não fique sem a resposta aqui agora, que é um dos principais direitos do pessoal aí que tem TDAH, é o seguinte: as pessoas da família não podem ter mais de 1/4 do salário mínimo de renda por pessoa, são averiguados na perícia tanto a parte médica quanto a parte social. Então, um assistente social vai visitar a casa da família, ver as condições que vive, tudo isso é analisado para fins de concessão do LOAS. Esse é um benefício assistencial que tem o valor de um salário mínimo mensal e não tem 13º, justamente por não ter natureza previdenciária e sim assistencial, ok? Existe um projeto no Congresso Nacional prevendo aí a possibilidade da extensão do 13º para o BPC, mas por enquanto ele ainda não foi fechado, não foi votado, não há nenhuma previsão para isso, inclusive. Tá certo? Uma outra coisa muito importante que eu quero compartilhar aqui com vocês é que o portador do TDAH, uma vez diagnosticado, e caso a família não tenha condições de arcar com a medicação para essa criança, com o laudo na mão de um especialista, a família pode procurar o SUS para poder, o poder público estadual ou poder público municipal, para poder requisitar o fornecimento dessa medicação para essas crianças. Então fica alerta com isso, porque tem muita criança que precisa ser medicada para poder ter um convívio social melhor, ter um aproveitamento escolar melhor, e não é medicada porque a família não tem condição de comprar a medicação. Então, eu estou afirmando aqui para vocês que com o laudo você pode procurar o CRAS da sua cidade, a prefeitura da sua cidade onde não tem CRAS, e se informar sobre esse direito para poder dar a medicação para a criança. A grande dica desse vídeo aqui de hoje é com relação ao direito à educação dessas crianças. Pessoal, não há previsão, não é possível, é proibido negar educação a essas crianças. Existem muitas escolas
pelo fato da criança ter esse transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, negam matrícula, excluem, punem e o que é pior, né, às vezes levam a coisa para um lado ainda mais complicado, dizendo que não tem estrutura para poder cuidar dessa criança. Existe uma legislação específica que obriga as escolas a receberem essas crianças. Por fim, pessoal, o que eu quero esclarecer para vocês é que, basicamente, esses são os direitos das crianças aí, ou de algum adulto que seja diagnosticado com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não existe, por exemplo, isenção tributária, não existe a possibilidade também de outros benefícios, a não ser que a pessoa contribua para o INSS. Se tratando de criança, a gente sabe que isso não vai acontecer. Também não existe cota em concurso, não existe cota em empresas públicas ou privadas, e não existe nenhum benefício assistencial para a família ou para os cuidadores dessas crianças. Essas dúvidas são muito comuns para as famílias, né? Então, essa é a realidade que nós temos hoje. Pode ser que no futuro venha a mudar, mas essa é a realidade que nós temos hoje, tá certo? A novidade que eu quero contar para você é a seguinte: na próxima segunda-feira, dia 29 de março de 2021, a gente vai inaugurar um canal específico para pessoas com deficiência, tratando lá desses direitos, dessas condições de acessibilidade e outras coisas, que vai ser muito legal. A gente está trabalhando nesse sentido e vai ser um trabalho bastante importante para esse grupo de pessoas. São quase 45 milhões de pessoas no Brasil que têm algum tipo de deficiência e tem pouco acesso à informação. Então, o objetivo desse canal novo que a gente está criando é justamente esse. Aqui no nosso canal a gente vai continuar postando vídeos sobre direito, sobre o mundo jurídico, sobre as questões previdenciárias e outras questões, como a gente já vem fazendo. E eu quero pedir para você que ficou com a gente até agora, se você não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, se inscreva e aperte o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, porque com isso você ajuda outras pessoas a terem essa informação. Tá certo? Um grande abraço para você e eu volto a qualquer momento.